Olá, amigos, olá, amigas. Bem-vindos, então, aqui a mais uma gravação, na qual a gente vai comentar sobre os princípios jurídicos do direito processual do trabalho. Antes da gente iniciar a exposição propriamente dita, acho que vale a pena relembrarmos o papel que os princípios têm no desenvolvimento, inclusive prático do direito. Isso é uma questão que tem ganhado bastante espaço, bastante influência hoje em dia, muito em razão do desenvolvimento da doutrina, em especial dos estudos e argumentos e explicações do professor Robert Alexy. Tem a foto no slide que está aí na tela. Não apenas ele tem demonstrado a importância que os princípios têm na construção do direito na prática, como, inclusive, as suas ideias sobre os princípios têm sido bastante aplicadas no judiciário brasileiro, em especial em decisões do Supremo Tribunal Federal, o que aponta que, uma vez que o Supremo Tribunal Federal é o intérprete final da Constituição, e que é uma Constituição, e a Constituição brasileira é bastante principiológica, isso faz com que o pensamento de Alexis seja marcante, seja muito influente dentro do direito brasileiro, né? Muito bem, e para ele os princípios são mandados de otimização com carga normativa. O que significa? São preceitos que vão atender, que vão satisfazer em diferentes graus a partir das diversas possibilidades fáticas e jurídicas, a aplicação de certos valores que são importantes para aquela sociedade e tendo um viés obrigatório, sendo de cumprimento obrigatório. Um princípio jurídico, portanto, uma vez identificado pela comunidade jurídica, e mais ainda, quando mencionado expressamente no texto legal, é de cumprimento obrigatório, tal qual uma regra escrita. A diferença é que o princípio ele pode ter a sua aplicação otimizada, adaptada e melhor encaixada nas circunstâncias de cada caso concreto, em especial quando diante de um conflito com outro princípio, coisa que nas regras escritas não dá para ser feito. Regras escritas, eventualmente em choque, apenas uma delas deve prevalecer, e as regras elas têm que ser aplicadas estritamente da forma como constam do texto expresso de lei. Finalizando, né, Alex aponta o conceito deontológico dos princípios, que é aquela ideia de dever ser, algo que se espera que aconteça, algo, um ponto onde se pretende chegar. Os princípios apontariam as direções desejadas pela comunidade jurídica local e tem a sua, né, eu não queria usar o termo tópico, digamos, esse objetivo, né? Esse objetivo final ele vai sendo realizado gradualmente à medida em que os valores daquela comunidade jurídica, os valores daquela sociedade identificados pela comunidade jurídica em princípios vão sendo compatibilizados. Então, muito razão do impacto que a doutrina explica, e a importância também que a doutrina explica que os princípios tem no dia a dia do direito, que hoje em dia todo e qualquer assunto que a gente começa a estudar, toda e qualquer disciplina que a gente estuda no curso de direito, uma das primeiras conversas é exatamente sobre a principiologia que inspira aquele ramo, porque ali a gente vai ver a partir de que fundamentos as regras são escritas, a partir de quais critérios elas devem ser interpretadas, aplicadas e até mesmo modificadas ao longo do tempo. Princípios então aparecem até na criação formal do direito em cada país, no Brasil, inclusive, e atravessa toda a sua aplicação e mesmo sugere, ao final, modificações da regra escrita, caso, né, haja
elas não estejam satisfazendo completamente os princípios aplicáveis ao caso. O direito processual do trabalho não é diferente também da principiologia ser estudada, mas aqui vale a pena a gente destacar que ao trabalhar com o direito processual do trabalho, a gente também deve aplicar os princípios de direito do trabalho. O direito processual ele não vive num universo completamente à parte, ele não tem princípios que servem somente a ele e que se satisfazem sozinhos. Cada situação também invoca a aplicação dos princípios do direito material, e aqui no direito do trabalho acontece da mesma forma. Eu só não vou comentar os princípios do direito do trabalho aqui também, porque isso faz parte de uma outra disciplina, isso foi estudado lá quando todo mundo teve contato com essa disciplina em questão. Já que estamos aqui conversando especificamente sobre direito processual do trabalho, é sobre os princípios específicos que a gente vai abordar, ou se não, quando a gente está diante de um princípio que serve ao direito do trabalho, também ao direito processual do trabalho, a gente vai chamar a atenção das peculiaridades que ele tem aqui nessa nossa matéria. Muito bem. Avisos vistos, conceitos relembrados. O primeiro princípio que merece destaque é o da proteção. Aparece também no direito material do trabalho, mas ele tem a sua contribuição aqui no direito processual igualmente. Tanto lá quanto cá, o princípio da proteção, ele parte da percepção de que a relação entre empregado e empregador é uma relação necessariamente desigual do ponto de vista jurídico. O empregador ele tem uma capacidade negocial muito maior que a do empregado, e isso vai permitir a ele estabelecer melhor, ele vai garantir ao empregador uma chance maior de fazer o seu interesse prevalecer nessa negociação. E esse desnível, então, já que a gente espera que a relação trabalhista seja o máximo, mais próximo do equilíbrio possível, como é esperado em qualquer contrato, então, para tentar desfazer esse desnível que há entre essas partes do contrato de trabalho, que o princípio da proteção vai agir no direito material e também vai assegurar ao empregado um tratamento específico. Veja que eu nem disse tratamento favorecido, mas um tratamento específico, porque leva em conta também a dificuldade, que em geral é maior do empregado, também em juízo, de produzir provas, de produzir documentos. Vejam, a vulnerabilidade do empregado não passa necessariamente por ele ter menos dinheiro ou menos conhecimento ou nada disso. Em muitos casos, em razão dessas circunstâncias também, mas mesmo o empregado com boas condições econômicas, com bom conhecimento técnico, ele também se apresenta em desnível frente ao empregador, e aí a gente falando especificamente dentro do direito processual, porque, por exemplo, a documentação quase toda daquele contrato de trabalho fica com o empregador. Os cartões de ponto, por exemplo, ficam em posse do empregador. Muitas testemunhas, muitas pessoas que testemunharam acontecimentos ao longo do contrato de trabalho, que precisam eventualmente ser provados numa demanda trabalhista, é natural, é comum que continuem trabalhando para o empregador, que tenham um contrato de trabalho em vigor com ele e que possam, porventura, temer uma represália caso testemunhem efetivamente o que tenham presenciado. Então, fatores como esse revelam também no âmbito processual uma dificuldade prática do empregado que o princípio da proteção vai buscar desfazer, estabelecendo preceitos, né, que são praticamente subprincípios, como, por exemplo, da aplicação da norma mais favorável, diante de possíveis normas que, ao mesmo tempo, incidem sobre um caso, ou, melhor dizendo, diferentes interpretações cabíveis de uma norma sobre um caso, inclusive a norma processual. O princípio da proteção requer que a mais favorável ao empregado seja aplicada. Temos o subprincípio do indúbio pró-operário, que aponta que, diante de provas eventualmente divididas, provas que apontam para caminhos diferentes,
havendo uma dúvida por parte do julgador, ele deva seguir o caminho que seja favorável ao trabalhador também, naquele caso, e também a condição mais benéfica, que passa, que atravessa um caminho muito parecido da norma mais favorável. Aí, mas falando especificamente de condição contratual, diferentes cláusulas contratuais que possam coexistir ao longo da vigência de um contrato de trabalho. Então, uma cláusula do contrato específico diz uma coisa, mas uma convenção coletiva diz outra, e se essas normas elas possam conflitar de alguma forma, a mais benéfica que deve ser, não normas, mas cláusulas contratuais, condições contratuais, se não do contrato individual de trabalho, mas da convenção coletiva, né, do acordo coletivo, deve prevalecer aquela que mais beneficia o empregado. Muito bem. A gente vê, então, no artigo 844 da CLT, um exemplo bem direto desse princípio da proteção, que quando estabelece a gratuidade de instância para o reclamante, ele tem como regra inicial, caso ele tenha uma faixa de salário, até um certo valor teto, ele tem assegurada, o que se chama de justiça gratuita, ele pode propor ações sem ter de arcar com custas para isso, sem ter que arcar com despesas ao longo da demanda. O devedor trabalhista, que em geral é o empregador, não é uma regra, não é uma exclusividade, mas em geral é o empregador, que acaba sendo condenado em ações trabalhistas e tem que pagar algo para outra parte, os prazos para o devedor condenado em ação trabalhista são muito menores do que no processo civil comum. O devedor trabalhista tem como regra 48 horas para fazer o pagamento, uma vez que a condenação está fixada. Os prazos recursais nas ações trabalhistas são menores do que no processo civil. A intenção do legislador é fazer com que o processo trabalhista caminhe mais rápido. O prazo básico de recurso trabalhista é de 8 dias, enquanto que lá no processo civil a gente fala em 15 dias, então é quase a metade. E entre outros pontos que, ao longo do estudo do direito processual trabalhista, vocês vão notar em vários momentos. Há várias decisões que usam esse princípio para sanar dúvidas interpretativas de situações processuais. Ele é um princípio que aparece bastante no dia a dia das ações trabalhistas e que precisa estar sempre na memória de vocês. Princípio da inércia processual. Né? O processo do trabalho, antes da reforma trabalhista acontecida em 2017, ele trabalhava com esse princípio, com essa nomenclatura, de uma maneira muito peculiar. Porque quando a gente, principalmente se a gente lembrar do que estudamos lá no processo civil, é ver que a inércia processual é um princípio que indica que o magistrado não pode agir de ofício como regra ao longo do processo, ele tem que esperar as provocações das partes. E no processo do trabalho, antes da reforma de 2017, esse princípio, ele, a despeito de também ser nomeado assim pela doutrina trabalhista, na verdade ele ilustrava ou ele indicava uma regra oposta. O processo do trabalho, repito, antes da reforma de 2017, ele basicamente autorizava a ação de ofício do magistrado em vários pontos, em vários momentos, inclusive na execução. Condenação fixada, o juiz de ofício iniciava a fase de cumprimento. Mas a reforma, entre várias mudanças que inseriu na CLT, essa foi uma delas. Vejam agora como consta no artigo 878 da CLT. A execução será promovida pelas partes. Execução de ofício só quando as partes não estiverem representadas por advogado. Então, hoje, a gente pode falar em inércia processual mais literalmente, né, do que antes, mas ainda assim podemos destacar a curiosidade, a peculiaridade desse princípio, talvez ser melhor chamado de
princípio da oficialidade, como, inclusive, vários autores preferem chamar. A depender do livro, né, da doutrina que vocês seguirem, muitos preferem chamar esse princípio de oficialidade ao invés de inércia processual, já que no processo do trabalho, se antes, muito mais, agora em situações mais pontuais, se permite que o juiz atue de ofício. O artigo 876, ele traz uma dessas situações bem próprias, em que o juiz pode agir de ofício, continua podendo agir de ofício, é na execução de contribuições sociais incidentes sobre as decisões e acordos, decisões tomadas pelos juízes trabalhistas e acordos que eles homologarem. É curioso que a execução de ofício foi mantida pela reforma trabalhista quando o interesse é do próprio governo. Quando é para facilitar a arrecadação das contribuições sociais, aí o legislador reformador não viu problema do juiz trabalhista agir de ofício. Já havia essa regra antes da reforma e ela foi mantida e intocada depois. Mas a parte em que o juiz podia agir de ofício contra o condenado por uma decisão trabalhista, isso incomodou o legislador reformador, que agora mantém essa oficialidade somente para as partes que não, em favor das partes que não estão representadas por advogado. E quem possa estar estranhando isso, quem está dando os primeiros passos no processo do trabalho, pode estar achando, pode estar perplexo, né? Como assim parte não está representada por advogado? A representação por advogado não é obrigatória? Aí nós vamos caminhar para um outro princípio que na minha sequência, que ele está mais para o final, né, a gente vai ver ele daqui a pouco, que é o princípio do justo postulante. Né? Ele é bastante conhecido, muita gente, mesmo sem ter formação jurídica, sem lidar no campo trabalhista, tem notícia dessa regra, desse preceito, mas pode ser que você que está me ouvindo esteja aí realmente conhecendo o direito processual do trabalho só agora. Saiba, né, lembre-se que nas ações trabalhistas as partes têm capacidade postulatória. Elas podem demandar em juízo sem advogado e por isso que o artigo 878 faz menção a essa circunstância. Se for o caso daquele processo específico em que a parte credora de uma condenação não é representada por advogado, ali o juiz poderá seguir com a execução, com o cumprimento da sentença, de ofício. Por outro lado, se a parte credora de uma condenação está, né, devidamente acompanhada de advogado, aí caberá a essa parte postular o início do cumprimento de sentença. Princípio do dispositivo. Esse é um princípio que também bem central no processo, na teoria geral do processo, aliás, então não surpreende que ele apareça aqui também para nós e que ele também seja mencionado. Por esse princípio, o magistrado deve julgar sempre nos limites do pedido. É esse princípio que direciona a essa regra. O juiz não pode deferir uma tutela diferente da que foi pedida, nem maior do que foi pedida, e nem pode proferir um julgamento menor do que foi pedido. Veja bem, não é que o juiz tenha sempre que conceder o que foi pedido, mas ele tem que julgar o que foi pedido. Se há 3 pedidos pelo autor de uma ação judicial trabalhista, inclusive, o magistrado tem que se posicionar por cada um deles. Ele não pode analisar um desses 3 pedidos e deixar os outros 2 sem análise. Ele tem que se posicionar. E ao acolher um pedido, ou ele acolhe integralmente, ou ele deixa claro que está acolhendo apenas parte daquele pedido. Ele não pode apenas dizer, tem que pedir uma indenização de tais e tais prejuízos. Concedo a indenização do primeiro prejuízo, e não se manifestar sobre os outros. Repito, o magistrado não é obrigado a acolher todas as pretensões, mas ele é obrigado a julgar todas elas. Aí que, nesse ponto, aparecem aquelas expressões tão faladas, né, dentro da teoria geral do processo, das decisões extra petita, ultra petita e infra ou citra petita. São expressões em latim
que identificam, que nomeiam, respectivamente, a decisão diferente do que foi pedido, e aí é diferente mesmo, né? Que assim, a pessoa pediu uma indenização de 10 mil, o juiz fixou uma indenização de 5, isso não é uma sentença necessariamente extra petita. Porque uma sentença extra petita, vou dar um exemplo bem exagerado, mas para ficar ilustrativo, é quando alguém pede uma indenização de 5 mil reais e o juiz, na verdade, manda prender o devedor. Foi isso que foi postulado pelo autor da ação. Então, essa seria uma sentença extra petita, que entrega diferente do que foi postulado. Sentença e decisão ultra petita é aquela que entrega, né, que defere mais do que foi postulado, uma decisão que vai além dos limites do pedido. E a decisão infra ou citra petita é aquela que deixa de examinar alguma questão de vital importância para a parte. Aí a imagenzinha do slide traz um resuminho desses aspectos todos. Muito bem. Curioso, que merece destaque aqui entre nós, nessa nossa conversa, é o fato de que há algumas exceções na CLT. A CLT vai permitir, em alguns casos, que a decisão vá além do pedido. Cito, por exemplo, o que está permitido no artigo 484 da CLT, em que, a despeito das partes estarem discutindo culpa pela extinção do contrato, né, um reclamante, um empregado, por exemplo, entra com uma ação dizendo que o empregador não está cumprindo as suas cláusulas contratuais do contrato de trabalho, então quer uma rescisão indireta. O empregador, por outro lado, se defende, dizendo que, na verdade, é o empregado que não está cumprindo as suas obrigações e que o juiz, então, deve extinguir o contrato de trabalho como demissão por justa causa. O artigo 484 permite que o magistrado decida aplicando a culpa recíproca, estabelecendo, portanto, que ambas as partes têm culpa no encerramento contratual, estão descumprindo as cláusulas, e isso independentemente de haver pedido das partes. O artigo 496 também traz um outro exemplo, né, em ações em que o empregado pede a reintegração, ele teve o seu contrato de trabalho ilegalmente extinto, então ele pede que o judiciário determine a sua reintegração ao posto de trabalho. Se o juiz ou a juíza entender que essa reintegração não é aconselhável, que possa ter surgido alguma animosidade entre as partes ou por algum outro motivo, o magistrado tem autorização para, ao invés de determinar essa reintegração, estabelecer pelo fim do contrato com uma indenização pelo tempo que aquele empregado tinha de garantia de emprego, ao invés da reintegração. Quer dizer, deixa de acolher reintegração a despeito de reconhecer que o empregado possa ter direito a ela, mas por entender que a reintegração não seria o melhor para as partes naquele caso, ele acaba decidindo de outra forma. É um caso em que o juiz decide diferente do que foi pedido, sem sombra de dúvidas, mas nessa situação não podemos falar de ilegalidade, porque há uma autorização legal para isso. O princípio da oralidade, muito próprio do processo do trabalho, não é exclusivo dessa disciplina, mas é especialmente marcante nesse assunto, né? Esse princípio determina que, na maior medida possível, os atos processuais devem ser praticados de forma oral e, por consequência disso, devem ser praticados em audiência, que é o momento em que as partes estão frente a frente, uma na presença da outra, inclusive na presença do magistrado também, ou da magistrada. Então, uma vez que todos estão ali na mesma sala, enquanto for possível, e adequado ao processo, à justiça e à busca da equidade naquele caso, as partes devem produzir os seus atos processuais oralmente. Então, inquirir testemunhas, fazer pedidos, eventualmente consignar discordâncias de decisões que sejam tomadas ali também em audiência. E a ideia, que é pertinente, é com isso dar mais rapidez ao andamento daquela ação. De fato, à medida que os atos possam ser praticados verbalmente, oralmente,
as alegações elas são bem mais objetivas, as decisões podem ser feitas muitas vezes na hora ali também, igualmente de forma verbal pelo magistrado, e o processo ele caminha muitas fases, às vezes numa mesma ocasião, às vezes numa mesma audiência. Alguns exemplos, né, de atos processuais praticados oralmente segundo a CLT, artigos 845 e 846. Proposta de conciliação, conhecimento da reclamação por parte de todos que estão assistindo à audiência. Isso vai ser feito numa leitura oral da petição inicial. A possibilidade do reclamante apresentar uma defesa oral. As partes são ouvidas oralmente, elas são inquiridas oralmente. Depois de encerradas as instruções probatórias, as partes apresentam razões finais orais também, e a própria sentença pode ser proferida oralmente em audiência pelo magistrado ou magistrada, se assim preferir, e se assim ele entender, ou ela entender, que o processo está pronto para julgamento. Dialogando com o princípio da oralidade, a gente tem o princípio da concentração dos atos em audiência. A lógica é a mesma que a gente viu, que eu já comentei no slide anterior. Os objetivos também são os mesmos. Esse princípio ele encontra uma previsão clara no processo do trabalho, a partir do texto que a gente nota nos artigos 845 e 849 da CLT, 852C e 852I também da CLT. O primeiro intervalo de artigos que eu mencionei fazem parte do rito, dos procedimentos do rito comum, e o segundo intervalo de artigos tratam de regras do rito sumaríssimo. Então, aqui também no slide, eu trago uma foto de uma audiência e vários atos certamente ocorrendo ali. Quem pode estar estranhando uma sala de audiência tão cheia, costuma ser assim na prática, porque várias audiências são marcadas para uma mesma manhã, para uma mesma tarde, e as pessoas vão, da audiência seguinte, elas vão entrando para assistir o que já está acontecendo, até para também não ter que ficar sem fazer nada do lado de fora. Eventualmente, as pessoas da audiência anterior continuam na sala de audiência por um tempo, às vezes para assinar a ata, para resolver alguma questão. Então, não é raro, né, as salas de audiência ficarem cheias dessa forma, como vocês estão vendo na imagem, sem contar quando há processos que envolvem muitas partes, pode até ser esse o caso também. A própria mesa de audiência está muito cheia, o que dá a impressão que possa ser um daqueles processos em que você tem vários reclamantes demandando contra vários reclamados. Muito bem. Então, no slide ao lado da foto, a gente tem também algumas menções a fatos e a regras da CLT que giram em torno desse princípio. Então, por exemplo, de novo, oitiva de testemunhas, isso é feito em audiência, questionamentos a perito. Muitos juízes, às vezes, preferem fazer por documento mesmo, que a parte apresente questionamentos ao perito por escrito, que o perito responda por escrito, mas a CLT prevê a presença do perito em audiência para eles dar esclarecimentos ali também, oralmente, e aqueles atos que a gente também comentou no slide anterior, a serem praticados de maneira verbal, isso tudo dentro da audiência, e, se possível, na mesma audiência. Também é uma decorrência desse princípio. A CLT, claramente, aliás, verbalmente, ela está expresso no texto dela, ela vê que o ideal é que ocorra uma audiência só no processo. E que naquela única audiência, desde a defesa da parte reclamada até a sentença, tudo ocorra naquele mesmo momento, passando, inclusive, pela instrução probatória. Muito provavelmente isso era mais viável quando a CLT foi elaborada e entrou em vigor na década de 40. Hoje, com o aumento das demandas, com o aumento da complexidade de cada uma dessas ações, do valor dos pedidos e vários outros aspectos que tornaram os processos do trabalho mais cheio de detalhes, né? Hoje é mais difícil, é mais raro acontecer,
e de numa só audiência, defesa ser colhida, provas serem realizadas e a sentença já ser proferida. Embora eu, na minha vivência profissional, já tenha passado por esse caso mais de uma vez. Eu já participei de mais de uma audiência em que tudo aconteceu, tudo de mais irrelevante aconteceu, inclusive a decisão. Claro que isso foram situações minoritárias, embora tenha acontecido mais de uma vez, na minoria das audiências das quais eu participei, e também, obviamente, eram casos bem mais simples, com poucos pedidos, que demandavam poucas provas, às vezes até havendo confissões das partes, né? A alegação do reclamante é no sentido, o reclamado, em seu depoimento pessoal, confessa vários dos fatos ali alegados, e aí, de fato, facilita para que a decisão seja tomada ali mesmo. Mas não é algo que jamais aconteça, não. O que eu noto é que me parece que isso tem ficado cada vez mais improvável. As ações têm ficado mais sofisticadas, embora com a reforma de 2017 isso tenha mudado um pouco, mas pode ser apenas um freio, as partes possam ter dado um passo atrás por prudência para ver como que o cenário ia ficar e depois voltarem a fazer um volume maior de pedidos e pedidos mais complexos. Então, também comum, é mais comum até que os juízes, ao invés de então cumprirem a intenção original da CLT de fazer tudo numa audiência só, utilizem a prerrogativa que a CLT também lhes dá de fracionar a audiência. Começa a audiência, praticam alguns atos processuais ali, a audiência interrompida continua numa outra data, outros fatos processuais ocorrem na outra data, e, se for o caso, há até mais de um fracionamento. Muito comum a primeira tentativa ou o início da audiência se dar com a colheita da defesa do reclamado, ali a audiência é fracionada, continua numa outra data para oitiva de testemunhas, a audiência é fracionada e, por fim, ela se encerra numa outra data com a apresentação da sentença pelo magistrado ou pela magistrada. Ok, chegamos ao princípio da imediatidade, mas eu vou fazer uma pausa aqui. Também como os magistrados podem fracionar a audiência, eu vou fracionar essa explicação aqui, porque o nosso objetivo de tempo para cada gravação, que é de 30 minutos, foi atingido. Então, vou continuar essa exposição na segunda parte desse vídeo. É fácil você encontrar, é só buscar pelo mesmo título, com a explicação, né, entre parênteses ali de segunda parte. É fácil montar a sequência de conversa sobre esse assunto. Antes isso do que ter vídeos muito longos, que às vezes até geram dificuldades técnicas de serem vistos, quanto mais a paciência de todos vocês. Então, faço esse pequeno intervalo, a gente continua na gravação da segunda parte. Obrigado pela atenção, espero todo mundo na sequência. Valeu, obrigado, até lá.